Nesta aula vamos estudar um pouquinho a estrutura das orações negativas e interrogativas no idioma alemão, né? Então, a frase com a estrutura afirmativa nós já conhecemos, né? E temos um exemplo aqui. Den Wein ist sauer, ou seja, o vinho está azedo, né? Então, ist é o verbo, sauer o complemento, e der Wein o sujeito, né? Então a estrutura é essa: sujeito, verbo, complemento, tá? Na afirmativa. Agora vamos estudar um pouco as orações negativas em alemão. Como é que nós estruturamos uma oração negativa em alemão? Nós usamos a palavra nicht, equivale ao não português, e é usado de duas maneiras. Para negar verbos. Neste caso, nicht é colocado imediatamente depois do verbo. Vejamos os nossos exemplos aqui. Ich trinke nicht, eu não bebo vinho. Ich wohne nicht in Berlin, eu não vivo em Berlim. Então, nicht é colocado, a negação é colocada logo depois do verbo. Tá? Então aí nós formamos a frase negativa. Agora vamos fazer aqui uma nota aqui, observar o seguinte: quando o verbo da oração estiver na forma composta, temos aqui habe, gehabt. Tá? Aqui nós temos uma forma composta, uma oração com verbo na forma composta. Nicht é colocado antes do verbo colocado no final da oração. Então, antes desse último verbo aqui da oração, a gente coloca o nicht, tá? Quando nós tivermos um verbo na forma conjugada. Ich habe deine Orange nicht gehabt. Também aqui nós temos aqui, observando aqui, deine Orange, tua laranja, tá? Aqui, isso aqui também implica em colocar o nicht depois, tá? Por causa que aqui nós temos um substantivo determinado, então nós temos que colocar o nicht após. Mas aqui depois a gente vai ver aqui quando negar substantivos, tá? Temos ainda que quando a oração tiver um verbo modal, nós temos aqui o verbo wollen, will, né? Wollen, querer. Então quando nós tivermos um verbo modal, coloca-se nicht depois do verbo auxiliar modal. Então, temos o will aqui e o nicht após. Nosso exemplo, então, ich will nicht in Deutschland arbeiten. Ich will nicht in Deutschland arbeiten. Não quero trabalhar, eu não quero trabalhar na Alemanha. Então, nós temos o verbo modal aqui, né? Aqui nós temos o verbo principal no final, o verbo trabalhar, arbeiten, e aqui o verbo wollen, will, aqui ele está conjugado, né? Na primeira pessoa. Então a gente coloca o nicht depois desse verbo modal. Aí nós formamos uma frase, uma oração negativa. Não, eu não quero trabalhar na Alemanha. O nicht também é usado para negar substantivos com artigo definido. Tá? Então nós temos que ter aqui na frente do substantivo, aqui nós temos o baby, né? Antes aqui nós temos que ter um substantivo, um artigo definido, para nós colocar o nicht depois. Neste caso, o nicht é colocado depois do substantivo com artigo definido. Então, quando nós temos aqui um substantivo com artigo definido na frente, nós usamos nicht depois. Sie hat das Baby nicht. Ela não tem o bebê. Tá? O bebê. Então, existe uma definição do substantivo, temos o nicht depois. Nota, emprega-se kein ou keine quando se segue a eles, quando se segue ao kein ou keine, imediatamente um substantivo sem determinativos, tá? Ou seja, não tiver depois desse substantivo, né,
quando não houver um substantivo, o substantivo aqui está sem determinativo. Ou também adjetivos ou pronomes determinativos, exceto zor, que é traduzido por tal, e os números cardinais. Mas vejamos aqui no caso do substantivo, então. Ich habe kein Brot. Eu não tenho pão. Ich will kein Buch lesen. Eu não quero ler um livro. Não quero ler um livro, né? Não está definido aqui, né? Não está determinado o livro aqui, né? E aqui também nós temos o verbo modal e estamos colocando depois a negação, né? E é kein porque esses substantivos aqui, esse substantivo está sem determinativo, né? Não tem determinante aqui. Brot, né? Então colocamos o kein. Mas veja aqui, nós temos Ich habe dein Brot nicht. Nós temos aqui um substantivo com um determinativo, teu pão, né? Então nós temos que colocar depois nicht, e não kein. Vejamos agora as orações interrogativas em alemão. Para formar perguntas em alemão, somente se inverte a ordem do sujeito e do verbo, colocando-se o verbo no início da oração. Então nós temos o verbo. Studierst du in Madrid? Estudas em Madrid? Está aqui o verbo no início e aqui o pronome, tá? Para responder afirmativamente, se utiliza a palavra ja, que equivale ao sim português. Ja, ich studiere in Madrid. Ja, ich studiere in Madrid. Sim, eu estudo em Madrid. Para responder negativamente, se utiliza a palavra nein, que equivale ao não português. Temos o nosso exemplo aqui. Nein, ich studiere nicht in Madrid. Nein, ich studiere nicht in Madrid. Não, eu não estudo em Madrid. Então, usamos o nein para responder negativamente uma pergunta, tá? E usamos o ja para responder sim. Vamos então ao nosso estudo de vocabulário e de frases, tá? Vamos estudar agora os cumprimentos, tá? Guten Morgen. Guten Morgen. Bom dia. Antes do meio-dia, tá? Antes do meio-dia usamos Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Bom dia, e usamos durante o dia todo. Guten Abend. Guten Abend. Boa tarde ou boa noite, né? Já na chegada da noite, né? Então, Guten Abend. Na tardinha já, né? Então, Gute Nacht. Gute Nacht. Boa noite na despedida, tá? Boa noite. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Até logo. Até a vista. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Bis morgen. Até amanhã. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Passe bem. Então, nesta aula nós estudamos os cumprimentos, estudamos a oração interrogativa em alemão, estudamos também as orações negativas em alemão, né? O emprego da partícula das palavrinhas nicht, keine ou keine, quando empregar essas partículas negativas não, tá?
Então esta foi a nossa lição 4. Até a próxima aula.